E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2012 que fala pra gente o seguinte: os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, são respectivamente. Vamos entender, antes de falar dessa questão de ABS e não ABS, o que está rolando. O que é uma força de atrito estático e uma força de atrito cinética, né? Como ele menciona aqui no enunciado. A força de atrito estático vai estar associada a duas situações. Ela acontece quando não existe derrapagem. E não vai existir derrapagem quando alguma coisa vai estar parada ou quando você tem rodas girando. Rodas girando não derrapam, somente quando elas estão travadas. O atrito estático, tá? Ele está associado a essas duas situações e ele vai ser variável. Não tem uma fórmula específica para calcular o atrito estático. Somente o seu valor máximo. E o valor máximo da força de atrito estático vai ser calculada como coeficiente de atrito estático vezes a normal. É importante a gente saber isso porque quando você supera a força de atrito estático máximo, você altera essas condições, ou seja, se um corpo estava em repouso, ele passa a derrapar e ficar em movimento, ou se as rodas estavam girando, elas travam e começam a derrapar, beleza? E para isso acontecer, tem que superar a força de atrito estático máxima. A partir do momento que existe derrapagem, a gente vai ter a força de atrito cinético, que é constante. E o valor dessa força de atrito cinética, ela vai depender do coeficiente de atrito cinético vezes a normal. De modo que o coeficiente de atrito estático, experimentalmente, tá? A gente só consegue mostrar isso por experimento, é maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, a gente pode dizer que o valor máximo da força de atrito estático é sempre maior que o valor da força de atrito cinético. Beleza? Isso aqui é um resumo de força de atrito para a gente poder entender o que vai rolar nas rodas. Vamos lá. Nessa situação aqui, vamos imaginar que você tem um corpo que ele está parado e a gente calculou a força de atrito estático máximo e a gente viu que vale 100 newtons. Significa dizer que para esse corpo deixar o repouso, você precisa fazer uma força superior a 100 newtons. Então, se você fizer uma força, por exemplo, de 20 newtons, esse corpo não sai do chão. E a força que ele vai fazer, a força de atrito que o atrito vai fazer para manter esse corpo em repouso, também tem que ser 20 newtons. Luiz, por que não pode ser 100? Porque se fosse 100, o corpo ia para trás. E a gente falou que a força de atrito ela é variável. Você só vai ter a força de atrito estático máximo se você fizer uma força, né, que chegue ao máximo do que ele suporta. Então, se você fizer uma força de 20 newtons, o atrito vai fazer 20 newtons. Se você fizer 40 newtons, para manter em repouso o sistema, vai ter que ser feita uma força de 40 newtons. Se você fizer uma força de 90 newtons, você vai ter que... O atrito vai fazer uma força de 90 também. E aí, se a gente for observar essa relação, a relação entre a força e a força de atrito, ela vai aumentando de modo igual. Ou seja, se aqui você faz 20, a força de atrito vale 20. Se você faz 40, aqui faz 40. Então, você vai ter um gráfico, né, que vai ser uma retinha. Na verdade, essa reta tem que partir da origem, né? Eu desenho muito mal. Mas vocês estão entendendo mais ou menos a situação que eu quero mostrar. E a partir de um momento que você aplica uma força, né, de 100 newtons, você está usando o valor máximo da força de atrito estático, né? Nesse exemplo aqui que a gente está olhando. A partir do momento que você fez uma força ligeiramente superior,
e esse bloco comece a derrapar, por exemplo, você tem uma força de 110, você vai ter o seguinte, você vai ter que esse bloco começa a derrapar, e a gente sabe que a força de atrito cinético é menor que o valor máximo da força de atrito estático. Então, a gente vai ter uma queda no valor da força de atrito, mas vai ser um valor constante, beleza? Essa aqui vai ser a força de atrito cinético. E esse valor aqui vai ser o valor máximo, né? Que a gente chamou de força de atrito estático máximo. Então, essa é a relação entre as forças de atrito, né? O atrito estático, ele vai aumentando o valor dele conforme a força que você vai aplicando. E se você coloca o corpo para derrapar, ele vai ter a força de atrito cinético, que ela é constante, independente da força que você faça, beleza? Isso vai acontecer, esse gráfico aqui acontece em corpos que estão, né, parados e começam a se movimentar, ou rodas que estão girando e travam, beleza? Então, num freio sem ABS, esse é o gráfico que a gente tem que procurar. Então, no primeiro gráfico é o gráfico sem ABS, né? Então, as únicas possibilidades que a gente tem vai ser o gráfico da letra A, possibilidade da letra A, ou da letra E. Não pode ser nenhum dos outros, porque eles não fazem sentido e estão fora do que a gente analisou da teoria de força de atrito, beleza? E agora, quais são as possibilidades que a gente tem para o freio com ABS? Como que funciona o freio de ABS? O freio de ABS, ele vai fazendo o seguinte, ele vai fazendo força para frear a roda, isso vai aumentando, né? A força de atrito. Quando a roda está perto do seu valor máximo, o que vai rolar? Ela, quando está no limiar de travar, o ABS ele vai lá e solta a roda. Mas quando ela trava momentaneamente, o atrito desce para o valor cinético, né? E aí ele libera as rodas e volta a ter atrito estático porque elas voltam a rodar. E aí, ó, aumenta até o valor máximo. Quando está prestes a derrapar, ele diminui essa intensidade e volta a fazer o mesmo esquema. Então, você vai tendo essa utilização da força de atrito estática envolvido, né, no freio ABS. Luiz, por que faz isso? Porque a força de atrito estática, né, ela, no valor máximo, ela é maior do que a cinética. Então, você mantém valores de força de atrito maiores do que se você tivesse só usando o atrito cinético com a roda presa. E isso faz com que o carro freie mais rápido, o freio seja mais eficiente, beleza? O carro, tendo um freio mais eficiente, ele precisa de uma distância menor para parar, o que é totalmente seguro em viagens de carro. O gráfico que mostra exatamente esse comportamento é justamente o gráfico da letra D, só que a D está errada, e da letra A. Então, o nosso gabarito é a letra A. A letra D está errada por causa do primeiro gráfico, tá bom, gente? E vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, tchau!